Oi, gente, tudo bom? Então, se eu estou aqui, então vocês já devem visualizar, né, analisar que não estou aí com vocês. Eu tive um compromisso, eu já tinha falado isso para vocês desde o começo, né, do semestre, que eu tinha um compromisso hoje. Então, a professora está me substituindo, mas eu tive que passar esse vídeo para vocês porque nossa matéria está extremamente atrasada, né? A gente teve jornada acadêmica, teve feriado, é, teve professora passou mal, né? E quando a professora estava melhor, os alunos não vieram. Então, assim, teve várias e várias. A gente já era para estar mais na frente. Então, se eu só passasse uma atividade para vocês, eu teria ainda que adiar essa aula para depois continuar. E eu quero finalizar essa matéria certinha, né, de acordo com o nosso calendário. Então, a gente não é que eu esteja ruim, tá bom, Giovana? Giovana veio falar que eu tava ficando malvada. Eu não tô malvada porque eu já sou. Então, mas nem é isso, gente. É porque realmente eu quero que vocês aproveitem o máximo possível, tá certo? Então, hoje a gente vai refazer as nossas aulas, que eu tô tentando dar essa aula aqui desde, acho que foi o começo de outubro, né? Quando acho que foi há 15 dias atrás. Então a gente vai começar, tá? Então o que que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção, porque eu sei que você já tem dificuldade de prestar atenção comigo aí, né? Imagina um vídeo, mas por favor, preste atenção, anotem palavras-chave, porque vocês vão precisar disso. Depois não digam que eu não avisei, tá? Depois, professora, né? A senhora não falou isso, não. Falei e tá gravado, tá bom? Então, assim, eu vou colocar aqui os slides e a gente vai refazer essa aula, beleza? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí, acho que a minha cabeça ficou um pouco pronta. Acho que assim tá melhor, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então, vamos novamente em relação, né, à atividade da resposta imune. O que que é um sistema imunológico, né? A gente sabe que a gente já analisou que a imunologia é o estudo da imunidade, estudo de todas as funções fisiológicas do nosso corpo que estão relacionadas ao processo de imunidade, né? Então, a gente tem a imunidade como uma proteção, uma resistência a doenças. Eu não falo só doenças, é qualquer tipo de corpo estranho que entra no nosso organismo, mas especificamente doenças infecciosas ou inflamações, entendeu? Então, as nossas células, moléculas, elas têm mecanismos responsáveis para que ocorra essa expulsão ou ocorra essa morte desse corpo estranho, desse agente infeccioso, né? Então, a atuação coletiva e coordenada dessas células, dessas moléculas e de tecidos, órgãos e tecidos, constitui nosso sistema imunológico, tá bom? Então, quais são as nossas células e componentes do sistema imunológico? Isso aí a gente viu também no ensino médio, ensino fundamental, a gente vai relembrar. A gente tem os órgãos linfóides, que são divididos entre órgãos primários e órgãos secundários. Os primários, eles são os que originam os linfócitos lá na nossa medula óssea, que a gente estudou quando a gente estudou a parte de hematologia, que a nossa medula óssea gera células totipotentes e se diferenciam em várias linhagens celulares, que são
os linfócitos, os neutrófilos, né? As nossas hemácias. Então, e o timo também, o timo ocorre também a maturação de alguns linfócitos, tá bom? E também a gente tem os órgãos secundários, que é o baço, como exemplo, onde esses linfócitos eles se localizam em grande quantidade, aguardando para que, quando houver algum corpo estranho ou algum processo de inflamação ou infecção, eles comecem a serem reportados para a corrente sanguínea para ocorrer a sinalização e posteriormente combater aquela, ou tentar combater aquela infecção, tá bom? Então, a gente tem um baço, a gente tem os linfonodos ou glândulos linfáticos que são localizados em diversas partes do nosso corpo, como aqui no pescoço também, na virilha, né? Às vezes a gente fica com essas glândulas bem inchadas, então isso tudo também faz parte do nosso sistema imunológico, certo? Então vamos lá. Então, nós temos os componentes das nossas. Temos, na verdade, nossa imunidade inata e a nossa imunidade adaptativa. A inata nós nascemos com ela e a adaptativa nós adquirimos ao longo da vida. E o que são os componentes que fazem parte da nossa imunidade inata são as barreiras físicas e químicas, como a pele. A pele é uma barreira física para que não ocorra nenhuma entrada de patógeno. Nós temos a pele, ela é toda formada com proteínas, com tecidos para que não, para que o que saia e o que entre seja seletivo. Lembra da parte da nossa membrana quando a gente estudou na biologia celular? Opa! Aí tem também as nossas mucosas. Que são essas mucosas? Nossas glândulas lacrimais, a nossa saliva, né? O a nossa, o ácido que contém dentro do nosso estômago, o muco do intestino também. A gente tem também os movimentos peristálticos que ocorrem no estômago. Nossas glândulas, as nossas amígdalas, elas também fazem parte do nosso sistema imunológico, tá? A gente também tem os pelos da pele, eles servem também como proteção, como barreira protetora. Não só os pelos, a gente também tem os pelos no nariz, no ouvido, que vocês já perceberam. Então, tudo isso compõe a imunidade inata. E a parte celular, né? A parte celular, a gente tem os fagócitos, células NK, neutrófilos, né? Lembra que os nossos neutrófilos, eles são responsáveis por combater as nossas infecções, geralmente bacterianas. Então, quando tem maior quantidade, a gente sabe que não só ocorre um aumento de neutrófilo, também uma grande quantidade de algumas de bactérias, a gente aumenta os neutrófilos justamente para combater e fagocitar as nossas bactérias, né? A gente estudou isso também. A gente tem receptores de conhecimentos padrões, que seriam o PRR, que eles reconhece o objeto não, né? Reconhece o agente infeccioso. Depois disso, depois que eles reconhecem, eles sinalizam para posteriormente outras células virem para combater aquele corpo estranho, aquele agente infeccioso, certo? E a gente tem a resposta inflamatória. Como eu falei, o que é uma resposta inflamatória quando a gente vê aquela presença daquele pus, daquele inchaço? Isso é uma resposta inflamatória da febre, tá bom? Isso tudo faz parte da nossa imunidade inata. Anotem as dúvidas que a gente vai tirar nas próximas aulas, certo? E a gente também tem os componentes da nossa imunidade adaptativa, que são os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T ou células T, elas também têm componentes do TCD4 e TCD8, e também os linfócitos B. Nós temos os anticorpos, né, que estão presentes no plasma, que eles fazem.
ocorre uma neutralização de patógenos ou antígenos. Lembra que os anticorpos são gerados a partir de um antígeno, né? Movimento pela reação antígeno-anticorpo. Vocês lembram disso? Também tem o mecanismo de apresentação de antígenos, que é o MHC1 e 2, que esse mecanismo de apresentação faz com que ocorra a apresentação do antígeno para que posteriormente gere um anticorpos para combater, tá bom? Vamos começar então com a ativação e maturação de linfócitos. A gente vê que tem uma fase de reconhecimento, a fase de seleção clonal e diferenciação e a memória imunológica. Então, como que ocorre isso? Os nossos linfócitos, a gente sabe que são células fundamentais, né, do nosso sistema imunológico que é adaptativo. Lembre que os linfócitos são do nosso sistema imunológico adaptativo e também são responsáveis por respostas específicas a antígenos, certo? Então, existem dois principais tipos: tem os linfócitos T e os linfócitos B, que a gente falou no outro slide, né? E ambos, eles passam por processos de maturação e distinto em vários órgãos linfóides primários, tá bom? Então, vamos lá. Como é que ocorre a maturação dos linfócitos B? Os linfócitos B, eles se desenvolvem na medula óssea, né? A partir de células progenitoras hematopoéticas, que nossa célula totipotente ou nossas células tronco. Então, durante a sua maturação, eles passam por vários arranjos e rearranjos no gene de alguns receptores da célula B, que a gente chama de BCR, esse receptor. E esse receptor faz com que defina a especificidade do receptor para antígenos, ou seja, quando ocorre essa maturação, ele se torna específico para certos receptores de antígenos, tá bom? Esse processo, ele envolve uma seleção negativa na medula óssea, onde os linfócitos B reconhecem fortemente os antígenos próprios para os que vão ser eliminados, tá bom? E evitando uma autoimunidade. O que que acontece? Quando esses linfócitos eles não conseguem reconhecer os antígenos que devem ser eliminados e os antígenos, o que que são o que que são, lembrem o que são antígenos, que são proteínas, polissacarídeos que a gente tem no nosso organismo, certo? Então, a bactéria, ela também, por exemplo, ela também tem proteínas na sua parede celular, e isso faz com que é um tipo de antígeno. Mas esses linfócitos, eles precisam aprender a reconhecer o que são os autoantígenos, ou seja, que são os antígenos do nosso próprio corpo, e o que não são, tá bom? Porque se eles não reconhecem, eles precisam ser eliminados, ou a gente acaba gerando uma doença autoimune, certo? Então, aqueles que não reconhecem, eles que não reconhecem os autoantígenos, que eles só reconhecem os antígenos específicos, eles seguem para a circulação, tá? Depois, os linfócitos B maduros e ingênuos, eles migram para órgãos linfóides quando eles saem da medula óssea. Eles vão para o baço ou linfonodos e eles vão ser prontos para serem ativados. Logo depois, eles vão para correntes sanguíneas. Então, quem produz a medula óssea, o processo de maturação dos linfócitos B são nos baço e linfonodos, que são órgãos é, imunológicos secundários, certo? Logo depois, a gente vai ver também agora sobre a maturação dos linfócitos T. A gente viu anteriormente dos linfócitos B, agora a gente vai ver a dos linfócitos T. Os linfócitos T também, assim como o B, eles também se originam da medula óssea, mas eles migram diretamente para o timo, onde eles completam a maturação. Então, vamos nos relembrar. Os linfócitos B, eles ficam na medula óssea, eles são feitos na medula óssea, depois que eles são feitos, eles vão lá
para os órgãos secundários, que são o quê? O baço e os linfonodos. Os linfócitos B vão para o baço, os linfonodos para ser, para serem maturados e liberados para a corrente sanguínea. Os T não. Linfócito T, vocês lembram? T de timo, tá bom? Para vocês relembrarem. Então, os linfócitos T, eles são feitos na medula óssea, se originam lá na medula e depois eles completam a sua fase de maturação no timo. E esse processo ocorre por uma dupla seleção. Tem a seleção positiva, que ocorre no córtex do timo e garante que os linfócitos T sejam capazes de reconhecer vários antígenos apresentados por moléculas do complexo principal da histocompatibilidade, ou MHC. O que seria isso? Eles conseguem ter uma especificidade por antígenos que são apresentados por esse tipo de moléculas, que são as moléculas do MHC, tá bom? E apenas os linfócitos que reconhecem o MHC com uma certa afinidade apropriada, eles sobrevivem. Então, vamos relembrar. Se o linfócito T não reconhece as moléculas do MHC, que é o MHC? Complexo principal de histocompatibilidade. Se eles não reconhecem essas moléculas, eles não sobrevivem. Então, eles precisam reconhecer essas moléculas para terminar o processo de maturação, tá bom? E a gente também tem a seleção negativa. A seleção negativa ocorre no córtex da medula óssea. Perdão, no córtex medular do timo, tá? Os linfócitos T, eles reconhecem com alta afinidade esses antígenos próprios e são eliminados para prevenir a autoimunidade. E esse mecanismo ele é fundamental para que ocorra uma tolerância central, tá bom? Então vamos repetir? Então, existe a seleção positiva, existe a seleção negativa. O que é a seleção positiva? A seleção positiva vai ocorrer no córtex do timo e vai garantir que os linfócitos T sejam capazes de reconhecer antígenos apresentados por moléculas do MHC. Apenas os linfócitos específicos, os linfócitos T, que reconhecem esses antígenos do MHC com a afinidade apropriada, ou seja, com especificidade, só eles sobrevivem. E em seguida, no córtex medular do timo, os linfócitos T reconhecem uma alta afinidade de antígeno próprio. Então, alguns precisam reconhecer esses antígenos próprios para serem eliminados, tá bom? Para que não ocorra um processo de futuramente uma doença autoimune. Então, para prevenir essas supostas doenças autoimunes, alguns precisam reconhecer esses autolinfócitos e serem eliminados para que outros não façam isso posteriormente, tá? Isso faz com que ocorra a tolerância que a gente vai ver depois. Aí, após essa seleção, os linfócitos T maduros, que são quais são os linfócitos T que a gente viu? É o TCD4 e o TCD8. Eles vão migrar para os órgãos linfóides secundários, que são qual? Baço, linfonodos, e vão aguardar a ativação, tá bom? Lembrando, o B, ele sai da medula óssea e já vai para o baço linfonodos. O T, ele sai da medula óssea, vai para o timo para ocorrer processos de reconhecimentos de alguns antígenos e depois que ocorre esses processos que a gente viu na seleção positiva e seleção negativa, ele vai para os órgãos secundários, que é o baço e os linfonodos e vão aguardar serem ativados, ok? Essa ativação dos antígenos, aliás, perdão, a ativação dos linfócitos ocorre, né, nos órgãos linfonodos, baços, tecidos linfáticos ou linfas e mucosas. E quando eles encontram alguns antígenos apresentados por células especializadas, tá bom?
Agora a gente vai ver como é que ocorre a ativação. A gente foi ver a maturação, agora a gente vai ver como ocorre a ativação. A ativação ocorre dos linfócitos B, depende do reconhecimento direto de antígenos solúveis ou apresentados por células dendríticas, viu? Eu consegui falar a palavra dendríticas. Por que que agora eu estou conseguindo falar pausadamente? Porque eu não estou aí para vocês me deixarem perturbada das ideias, tá bom? Então, a gente. Então, quando eles são reconhecidos, eles são apresentados por as células dendríticas. Uma vez que o BCR, certo? Ele reconhece o seu antígeno específico, que o linfócito reconhece o seu antígeno específico, a célula B sofre uma ativação parcial. Então, se o receptor BCR, que é um receptor que está no linfócito, no próximo, ele reconhece o seu antígeno específico, o linfócito B sofre ativação parcial. Então, para essa ativação completa, ela precisa de um sinal secundário, que normalmente vem da interação com os linfócitos T auxiliares, que é o TCD4. Então, esses linfócitos, eles vão fornecer alguns sinais coestimuladores e vão liberar citocinas que promovem a diferenciação das células B, tá bom? Após essa ativação, os linfócitos B podem se diferenciar em quê? Plasmócitos, que são as células especializadas na produção de anticorpos específicos, né? E as células B de memória, que elas ficam no nosso organismo, no nosso corpo e garantem uma resposta mais rápida e eficiente após uma segunda exposição àquele agente patógeno, certo? Agora vamos para a ativação dos linfócitos T. Os linfócitos T, eles são ativados quando o receptor, que lembra que ocorreu a maturação no timo, onde ocorreu o processo de maturação do nosso receptor TCR. Então, esse receptor, ele reconhece um antígeno apresentado por moléculas do MHC, né? Em células apresentadoras de antígenos, que são a APC, células apresentadoras de antígenos. Como células pronto, já esqueci de novo. Células dendríticas, isso. Então, vamos lá. Os linfócitos, eles são ativados, os linfócitos T são ativados quando o receptor TCR reconhece um antígeno apresentado por moléculas de MHC. Em células apresentadoras de antígenos, que são as APCs, como células dendríticas. E essa ativação ocorre de forma diferente para os subtipos de linfócitos T, tá bom? Então, como é que ocorre os linfócitos TCD4, que são os linfócitos auxiliares? Eles são ativados por antígenos apresentados por MHC da classe 2. Após a ativação, eles se diferenciam em dois subtipos funcionais. Aliás, não é só dois subtipos funcionais, são vários subtipos funcionais, que são o TCD4-TH1, TCD4-TH2, TCD4-TH17 e o TREG. Esses subtipos, eles coordenam os diferentes tipos de respostas imunes e eles secretam citocinas que influenciam outras células, como os linfócitos B, como os macrófagos e os neutrófilos, tá bom? E tem agora os linfócitos TCD8, que são conhecidos também como os linfócitos citotóxicos. Esses linfócitos, eles são ativados por antígenos que são apresentados por MHC da classe 1. E após a ativação, eles se tornam células efetoras capazes de matar diretamente as células infectadas por vírus ou por células tumorais. Lembrem-se que o vírus, ele não é, ele é apenas um fragmento de RNA ou DNA.
ele fica vivo quando ele está dentro da célula. Por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório, tá bom? Então, o TCD8, eles tornam essas células efetoras capazes de matar essas células que estão infectadas, parasitadas por vírus ou células tumorais, certo? Então, a ativação completa dos linfócitos depende de vários sinais coestimuladores, tá? Então, a ausência desses sinais, mesmo na presença de antígeno, pode levar a um estado de anergia, o que é um estado de anergia? Anergia, não energia. Anergia é uma inatividade funcional. Então, ele promove uma tolerância periférica, tá bom? Esse mecanismo, ele é crucial para prevenir algumas reações autoimunes no corpo. Como é que isso é feito? O segundo sinal necessário para a ativação do linfócito T, ele é mediado por interação entre moléculas coestimuladoras, como o CD28 dos linfócitos T e o CD80 ou CD86 de antígenos, tá bom? E nas células apresentadoras de antígenos. Sem essa interação, presta atenção, sem essa interação, o linfócito T não se ativa corretamente. Então, pode ter um risco de gerar uma resposta autoimune, certo? Então, a maturação dos linfócitos é um processo complexo, vocês viram que é muito complexo e altamente regulado, né? Então, ela garante que os linfócitos estejam preparados para responder de maneira específica e eficaz contra vários patógenos, né? Ao mesmo tempo, evitam atacar os próprios tecidos ou células do nosso organismo. E essa ativação dos linfócitos depende também do reconhecimento de antígenos e de sinais coestimuladores, né? Permitindo a diferenciação de células efetoras e de memória, que garantem uma defesa rápida e robusta, tá? Vocês entenderam? Em- eu não sei, né? Porque eu não estou aí para saber se entenderam ou não. Então vamos lá. Então vamos relembrar. Os linfócitos eles são divididos em dois tipos principais, o T e o B. Então, se a gente parar, foi o que eu até dei essa explicação, essa comparação na aula passada. Se a gente vamos colocar os linfócitos T e o linfócito B como recrutas de soldados, que são os primeiros, nós estamos recrutando eles, tá? Aí, como eles são recrutas ainda, eles são imaturos, né? E eles precisam passar por um treinamento específico antes de estarem prontos para quê? Para defender o nosso organismo, certo? Então, como é que ocorre? Vou falar assim, os linfócitos deles vão nascer, né? Eles são originados da nossa medula óssea, como todos os nossos glóbulos brancos ou os nossos leucócitos, né? Mas para eles serem treinados, eles vão para uma escola especial. Vamos colocar uma escola especial, que é o timo, tá? É no timo que eles aprendem a reconhecer quais são as células pertencentes ao nosso corpo, que seriam nossas células amigas, ou quais são nossas células estranhas, que são as células inimigas, vamos dizer assim, como vírus e bactérias, né? E os que passam no treinamento são liberados para o sangue e para a linfa, né? Que são os órgãos secundários, para proteger o nosso corpo. Aqueles que falham, eles têm que ser eliminados, infelizmente, tá bom? E os recrutas que são os linfócitos B, esses são também nascem na nossa medula óssea, mas eles não precisam ir para essa escola especializada por timo. Eles passam por treinamento por ali mesmo, tá? Onde eles aprendem a produzir anticorpos. Então, quais são os linfócitos que produzem anticorpos? Linfócitos B. Porque eles não precisam ir para o timo para depois irem para as nossos órgãos secundários. Eles conseguem ter o processo de maturação ali mesmo, tá? Então, os linfócitos B
começam o treinamento ali mesmo na medula óssea, onde eles vão produzir anticorpos, que são armas, né? Específica contra cada tipo de inimigo, tá bom? Então, como ocorre a ativação desses linfócitos? Já que eles já começaram o treinamento, pode ocorrer uma guerra. Então, hora de defender o nosso corpo, né? Depois do treinamento, os linfócitos eles vão ficar como se fosse patrulhando o corpo em busca de invasores. Aí, quando uma célula estranha, como um vírus ou bactéria, entra no nosso sistema imunológico, ativa esses soldados, né? Aí, como que ocorre a ativação dos linfócitos B, dos soldados B? Os linfócitos B, eles encontram um invasor, vamos colocar uma bactéria de exemplo, eles começam a produzir anticorpos específicos para essa bactéria. Aí eles se ligam a esse invasor, eles se ligam às bactérias marcando, eles vão marcar essa bactéria para ser destruído por outras células do sistema imunológico, como os macrófagos, tá? Os macrófagos vão lá e vão fagocitar essas bactérias que foram marcadas pelos linfócitos B. Além disso, algum desses tipos de linfócitos B, eles se transformam em células de memória, né? Que lembram que aquele invasor já passou por ali. Então, na próxima infecção, o corpo vai reagir muito mais rápido, certo? Agora, na ativação dos linfócitos T. Os linfócitos T, eles vão ser ativados por outras células do sistema imunológico chamadas células apresentadoras de antígenos. Essas células vão capturar o invasor e vão mostrar um pedaço dele, que a gente chama de antígeno, para os linfócitos T, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eles vão lá, vão sinalizar o macrófago vai fagocitar e vai deixar um pedaço daquela bactéria. Essa, esse pedaço dessa bactéria a gente vai chamar de antígeno. Aí os linfócitos T vão entrar em ação. Aí, como que eles entram em ação? Lembram que existe dois tipos de linfócitos T? Existe o linfócito TCD4 e o TCD8. O TCD4, eles são os linfócitos auxiliadores. Eles vão coordenar a resposta imunológica e vão avisar outras células do corpo, do perigo. E o TCD8 são os citotóxicos. Eles vão atacar e destruir as células infectadas e cancerosas. Eita, cancerosas, né? Então, o HIV que ataca as células TCD4. Se eles atacam essas células, elas não conseguem fazer o quê? Não conseguem coordenar a resposta imunológica e não conseguem avisar as outras células. Então, ele vai se proliferar ali, sendo que as nossas células principais, TCD4, que é os linfócitos T, são atacados e não vão ocorrer essa informação para que nosso sistema imunológico entre em ação, tá bom? É isso que ocorre no HIV, no vírus, né? Então, resumindo, os linfócitos T e B começam como recrutas imaturos, passam por um treinamento no timo ou na medula óssea e, quando encontram o invasor, são ativados. O B produz anticorpos e cria memórias, e o T destrói células infectadas e coordena a resposta de todo o sistema imunológico, tá bom? Então, eu expliquei para vocês o processo de maturação e ativação de forma técnica, né? E agora eu expliquei de forma mais coloquial, para ver se vocês entendem melhor. Então, com isso, esses processos, eles garantem que o corpo tem uma defesa rápida e eficiente contra infecções e doenças, certo? Vamos lá. É, a interação entre a imunidade inata e adaptativa é essencial para uma resposta imunológica eficaz e coordenada. Embora sejam distintas em termos de função e velocidade de ação, ambas elas atuam de forma sinérgica para eliminar vários patógenos e promover a homeostase do nosso organismo, certo? Então, na imunidade inata, ela é a primeira linha de defesa. Lembra que a nossa imunidade inata a gente tem a pele, mucosa, né? Nossas células. Então, ela é a primeira linha de defesa e atua
de várias maneiras, de maneira imediata contra as infecções, tá? Então, ela é composta por barreiras físicas, como já foi falado, químicas e biológicas, além delas atuarem reconhecendo padrões moleculares, perdão, padrões moleculares associados a antígenos. Lembrem-se, padrões moleculares associados a antígenos. Elas reconhecem esses padrões moleculares associados a antígenos, que são os PAMPs, e os padrões de danos associados às células estressadas. Então, a imunidade inata reconhece também danos associados às células estressadas, que são os DAMPs. Então, os PAMPs são padrões moleculares associados a patógenos, e os DAMPs são padrões de danos associados a moléculas, né, estressadas, certo? E as principais células da imunidade inata é o quê? Neutrófilos, macrófagos, as células dendríticas e as células NK, tá? Essas células, elas reconhecem os PAMPs, né? O que que são os PAMPs? Padrões moleculares associados a patógenos. Elas reconhecem os PAMPs através de receptores de reconhecimento padrão, que são os PRRs, como o Toll-like receptors, tá bom? Então, essas células reconhecem os PAMPs através de receptores, reconhecidos como receptores padrões, que são os PRRs, tá bom? Como os Toll-likes, e vão iniciar a resposta imune, certo? Na nossa imunidade adaptativa, a imunidade adaptativa ela envolve uma resposta mais lenta, porque a gente envolve o processo de linfócitos que a gente falou anteriormente, né? Que é os linfócitos T e o B. O B é responsável pela produção de anticorpos específicos contra os antígenos, e o T se diferencia em TCD4, que são os auxiliares, e o TCD8, que são os citotóxicos, tá? E também tem as células de memória. Ao contrário da imunidade inata, a gente vê que a imunidade adaptativa tem uma memória imunológica, o que permite uma resposta mais rápida e eficiente contra infecções subsequentes com o mesmo patógeno, tá bom? A, quando ocorre a imunidade inata, ela é a primeira barreira, a primeira imunidade. Então, ela é mais rápida do que a imunidade adaptativa. Mas eita. A imunidade adaptativa, ela gera uma resposta imunológica. E essa resposta imunológica vai permitir uma resposta mais rápida quando futuramente vier novos invasores, tá bom? Então, vamos lá. Como é que ocorre essa interação? Primeiro, a ativação da imunidade inata ocorre pela sinalização. A imunidade inata detecta o patógeno primeiro. As células como macrófagos, neutrófilos e células dendríticas fagocitam esses patógenos e processam seus antígenos, tá? Através dos PRRs, como os TLRs, perdão, e as células inatas são ativadas, o que gera uma resposta inflamatória local, certo? Então, a imunidade inata, ela vai detectar, as células vão fagocitar e vai gerar uma resposta inflamatória pelos padrões que são PRRs e o TLRs, tá? Existem também as citocinas inflamatórias, algumas como a IL-1, IL-6, TNF, alfa e quimiocinas. Elas também são liberadas, essas citocinas e as quimiocinas. E elas vão fazer o quê? Vão recrutar mais células imunes para que o local da infecção e ocorra, tenha mais células ali e promove uma vasodilatação. Quando ocorre a vasodilatação, ocorre o aumento da permeabilidade vascular. Por isso que a gente tem uma febre, por exemplo, tá bom? Depois que ocorre o processo de sinalização e ativação, a gente vai apresentar os antígenos, né?
Aí o que que acontece? As células dendríticas é o principal elo entre a imunidade. Eita! Estou muito rápida, né? A célula dendrítica é o principal elo entre a imunidade inata e adaptativa. Vocês vão me perdoar por eu estar por esses erros, mas eu não vou editar esse vídeo, tá? Então vocês vão ter a sensação de que eu estou na sala de aula, não vou editar. Então, voltando, a célula dendrítica é o elo entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Depois que ocorre a fagocitação dos patógenos, eles vão migrar para os linfonodos e eles vão ser apresentados aos antígenos T, tá? E essa apresentação ocorre num complexo maior da histocompatibilidade, lembra? Do MHC. O MHC, ele ocorre na classe 1, que apresenta os antígenos para o TCD8, e a classe 2 para as células TCD4. Vou repetir. O, o MHC de classe 1 apresenta para o TCD8 e o MHC de classe 2 para o TCD4. Depois disso, os linfócitos T vão ser ativados. E eles precisam de dois sinais principais para serem ativados, lembra? O reconhecimento do antígeno no MHC da célula apresentadora e a coestimulação, que foi fornecida por moléculas como CD80, CD86, na célula dendrítica, interagindo com o linfócito CD28 no linfócito T. Então, ficou mais claro esse processo de interação com o processo de maturação no slide passado? Então, continuando. Além disso, as citocinas, elas vão ser secretadas pelas células inatas e também elas ajudam a direcionar a diferenciação dos linfócitos. O IL-12 vai ser secretado pelas células dendríticas e vai induzir a diferenciação das células T e TH1, que são importantes para a resposta contra patógenos intracelulares, tá? Agora, como é que vai ocorrer a potencialização da resposta inata? Uma vez ativados os linfócitos TCD4, ah, eles vão secretar as citocinas, que aumentam a capacidade de fagocítica dos macrófagos. Esses macrófagos eles vão ser ativados, eles se tornam mais eficientes ainda na eliminação dos patógenos. E as células TCD8 eles vão ser ativadas, e elas também ajudam a eliminar as células infectadas, diretamente liberando algumas toxinas, como as perforinas e as granzinas que induzem a apoptose celular. A gente vê essa quantidade de células TCD8 quando a gente tem, por exemplo, uma paciente com mononucleose ou então uma dengue, tá? A gente vê esses linfócitos citotóxicos, que são os linfócitos TCD8, em sua ação. A gente pode ver até no esfregaço sanguíneo. Eles vão alterar a morfologia principal, tá? Continuando, e então a gente tem a resposta de anticorpos no final, que as células TCD4 elas vão ajudar também na ativação dos linfócitos B, que eles, após reconhecer o antígeno, eles vão se proliferar e se diferenciar em células plasmáticas produtoras de anticorpos, tá? Então, os anticorpos, eles se ligam aos antígenos e eles vão promover essa neutralização do patógeno, marcando para fagocitar. E esse processo a gente chama de opsinazização. Opsonização. Esse é o nome. Vou repetir. Opsonização. Entenderam? Até aqui? Não sei ainda. Vou continuar na nossa resposta imunológica. Eu acho que aqui a gente já tem a nossa presença do Edson, né? E depois do Vitor, que são os últimos a chegarem. Então vamos continuar, tudo bom? Vamos lá.
A nossa memória imunológica, após a resolução da infecção, algumas células do T e do B, eles vão se diferenciar nessas células de memória. E essas células vão ser capazes de responder de forma mais rápida e eficiente a novas infecções desse mesmo patógeno, e isso vai caracterizar uma resposta imunológica adaptativa, certo? Nessa interação entre a imunidade inata e adaptativa, a gente tem um feedback positivo entre as respostas. Por quê? Na imunidade inata, a gente não apresenta ativa. Ah, perdão, gente. É isso, a gente tem um feedback antígeno, né, entre as respostas, porque a imunidade inata, ela não apenas vai ativar a imunidade adaptativa, mas também vai ser aprimorada por ela, tá? Então, a resposta adaptativa pode reforçar ainda mais a resposta inata. Um exemplo disso é quando a gente tiver a ação de uma citocina específica, que é deixa eu lembrar, é a IFN, né? Acho que é IFNY, e ela é secretada por células do TCD4, mais o TH1. E ela tem uma capacidade de ativar macrófagos e aumenta a sua capacidade microbicida, tá? Isso cria um ciclo de reforço na qual a imunidade adaptativa vai aprimorar ainda mais a resposta da imunidade inata e com isso vai se tornar o combate do patógeno mais eficiente, certo? Então, portanto, a gente tem a imunidade inata que age como a primeira linha de defesa e também como sistema de alerta, que vai instruir a imunidade adaptativa sobre a natureza da infecção. A adaptativa vai lá, vai responder de uma maneira mais precisa e vai formar uma resposta em uma memória imunológica e vai amplificar a resposta da imunidade inata. A interação dentro dessas duas imunidades, ela vai gerar uma defesa eficiente, né, contra patógenos e também vai ter uma manutenção da imunidade a longo prazo, tá bom? Então vamos lá. Tipos de respostas imunes. A gente tem a resposta imune celular, que são mediadas por células T, e é crucial no combate a patógenos que infectam células hospedeiras, como o quê? Os vírus, né? E algumas bactérias que são intracelulares. Esse tipo de resposta também é importante para combater as nossas células tumorais, porque as nossas células tumorais, elas são alteradas geneticamente. Então, essa resposta imunocelular, através dos linfócitos T, elas vão reconhecer essas células e vão destruí-las, tá bom? E também, além disso tudo, a nossa resposta imunocelular, ela tem um controle de infecção fúngica e de infecção parasitária. Então, não é só bactéria e vírus, não. A gente tem todo o processo de todo o corpo estranho, tá? Ou todo patógeno. Aí, os nossos tipos de linfócitos T, eles vão ser envolvidos, são o TCD8, né? Que eles são citotóxicos. Eles são responsáveis por, como eu falei, eles vão eliminar células infectadas ou normais, ou anormais, né? Normais não pode, porque senão vai gerar uma resposta autoimune. São as células anormais, como células tumorais ou células neoplásicas. Eles vão identificar esses antígenos que são apresentados no complexo do MHC1, lembra? Na superfície de células infectadas. Vão ativar e os linfócitos vão liberar umas toxinas, né? Que são as granzinas e perforinas, que vão induzir a apoptose na célula-alvo. Então, os linfócitos T vão liberar essas granzinas e perforinas que vão induzir a apoptose na célula-alvo. Então, isso eu repeti umas 5 vezes aqui, né? Como ocorre esse processo de ativação dos linfócitos.
E também a gente tem o TCD4, que são os auxiliares, que são subdivididos em vários perfis de acordo com as citocinas que eles vão secretar, tá? O TH1, eles são fundamentais por exemplo, deixa eu ver, na resposta imune celular, quando eles vão induzir a ativação de macrófagos e linfócitos T e fortalece a nossa resposta contra patógenos intracelulares. O TH1 vai fazer com que a gente tenha uma maior eficiência contra patógenos intracelulares. Quais são, vocês lembram de um exemplo desses patógenos? Os vírus, né? Que a gente tem, que eles precisam infectar uma célula para eles serem vivos, né? Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, mas o vírus da gripe, da influenza, o vírus Epstein-Barr, né? Que é o vírus da mononucleose infecciosa. E quais são as bactérias intracelulares? Vocês lembram de alguma? Eu não vou ouvir, e eu acho que vocês não lembram, mas eu vou citar para vocês, que é a Mycobacterium tuberculose, que é a bactéria que causa a tuberculose. E também tem a nossa Listeria monocytogenes, tá? Também a gente tem as células tumorais, e elas são citotóxicas. Células T citotóxicas são essenciais para o reconhecimento e destruição dessas células tumorais, que vão apresentar antígenos mutantes. Esses antígenos fazem com que a gente ocorra futuramente uma neoplasia, né, o câncer. A gente também tem fungos e parasitas, como a Candida albicans, e parasitas intracelulares, como o Toxoplasma gondii, que é, faz com que a gente tenha toxoplasmose, e eles são combatidos por meio de ativação de macrófagos pela resposta TH1, tá? Então, antes da gente ter toda essa resposta inflamatória, que é o quê? Que são sintomas clínicos, o nosso sistema imunológico já está atuando há um certo tempo. Quando ocorreu a sinalização, ele manda para a gente começa a ter os sintomas que a gente vai tratar com os medicamentos, né? Que eles são também complementares ou até essenciais, certo? Então, vamos lá. É, Quando ocorre a apresentação dos antígenos, né, a gente já sabe que tem um mecanismo geral que eu falei anteriormente, na resposta imunicelular, que é a apresentação dos antígenos, ativação das células T e destruição das células infectadas. Eu não vou falar isso de novo, porque eu já falei mais de 5 vezes, e eu acho que senão o vídeo vai ficar mais longo, né? Então, a gente tem agora a resposta imune humoral, que ela é mediada por anticorpos. Então, se ela é mediada por anticorpos, quais são as células que atuam nessa resposta imune humoral? Se elas são mediadas por anticorpos. Quais? Ah, isso, muito bem, minha turma. São os linfócitos B, né? Eu devo estar parecendo uma retardada para vocês, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Esse vídeo ele vai ficar aqui, né? Porque é um vídeo mais. Não vou passar adiante. Depois, se vocês quiserem, eu vou gravar um vídeo mais técnico para vocês. Mas a gente tem os linfócitos B, eles vão se concentrar e vão neutralizar os patógenos extracelulares, como bactérias, vírus, toxinas, na circulação, certo? Então, os linfócitos B vão ser ativados, vão ser diferenciados em plasmócitos e vão produzir anticorpos específicos em relação àquele patógeno. Então, relembrando, em resposta imune celular, ele é mediada pelas linfócitos T e o imune humoral, resposta imune humoral pelas células B, porque são mediadas por anticorpos, tá? Então, os linfócitos, eles são ativados de forma dependente quando tem células T auxiliares que ajudam nesses linfócitos B, resultando numa produção mais robusta de anticorpos. Então, quando ocorre uma ativação dependente, as células T auxiliares, nesse caso não é mais a TH1, seria a TH2. Eles ajudam na ativação dos linfócitos B.
e resulta numa produção mais robusta de anticorpos, como quais são os anticorpos? IgG, IgA e IgE, certo? E tem a ativação T independente. Esses certos antígenos, como polissacarídeos, bacterianos, proteínas bacterianas, podem ativar os linfócitos B sem auxílio de células T. Mas essa resposta vai ser mais fraca em relação à primeira resposta, que é a ativação dependente. E então vai gerar um anticorpo mais específico, que é o que a gente chama de IgM, ou imunoglobulina M, que é proteína, né? Então, por isso que esse anticorpo ele é ativado, mas de forma mais fraca. Por isso que o quê? Quando ele é ativado, a o nosso corpo já está na fase mais, não na fase mais crônica, na fase mais aguda da doença, isso, na fase aguda da doença, certo? Também, quais são as funções dos anticorpos? Vocês lembram? Tem a neutralização, que eles se ligam a vírus e as toxinas, eles vão neutralizar e impedir de infectar novas células. Ou então eles vão é, exercer os seus efeitos tóxicos para que ocorra a apoptose celular e tenha a opsinização. Eita, já não estou mais com as células dendríticas, agora eu estou com a opsonização. Opsonização. Pronto, opsonização, gravei. Eles marcam esses patógenos para serem fagocitados por macrófagos e neutrófilos, certo? Então, na opsonização, os anticorpos eles vão marcar os patógenos e eles vão ser fagocitados por macrófagos e neutrófilos. E também a gente tem a ativação de complemento, que é nessa ativação de complemento, os anticorpos, especialmente o IgM e o IgG, né? Eles vão ativar o sistema complemento e vai resultar uma lise dos patógenos, tá? Eles vão se destruírem. Então, a gente tem como exemplo desses patógenos, a gente tem bactérias extracelulares, como Staphylococcus, Aureus, Escherichia coli, Streptococcus, vírus em circulação que infectam antes as células, como hepatite B, vírus da raiva, vírus da Covid, tá? E também a gente tem toxinas bacterianas, como a Clostridium, que é toxina tetânica, né? Clostridio tetani. Também tem a toxina diftérica, é produzida por um Corinecbacterium diphtheriae. Bactéria eu tenho mais experiência. Não é uma experiência particular, né? Mas eu gosto mais de estudar as bactérias. Vamos lá. No mecanismo geral, a gente tem a apresentação dos antígenos, que são os linfócitos B, que ele reconhece, né, os nossos antígenos. E também a gente tem as toxinas ou proteínas virais, e com a ajuda das células T e as nossas células auxiliares, eles são ativados, então tem a apresentação de antígenos, depois tem a produção de anticorpos e tem a neutralização e a opsonização, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Tá. É, deixa eu ver aqui. Sim. Existe também as respostas celular e humoral, elas também atuam nisso, né? Elas são frequentemente e elas podem combater essas infecções. Um exemplo bom, acho que é a infecção viral, por exemplo, né? Seus anticorpos humoral, isso. É. Quando tem uma resposta imune humoral, eles podem neutralizar o vírus e eles vão circular. E depois que eles vão circular livremente, enquanto os linfócitos TCD8 vão eliminar. E também tem as infecções bacterianas extracelulares, os anticorpos vão promover a neutralização ou opsonização e vai ocorrer a fagocitose por neutrófilos e macrófagos, né?
Enquanto as células T vão ativar os macrófagos também para melhorar a eficácia da resposta imunológica, certo? Então, resumindo, a resposta imune celular combate principalmente por patógenos intracelulares, como vírus e bactérias, que se replicam dentro das células hospedeiras, enquanto a imune humoral é mais eficaz contra patógenos extracelulares, tá? Então, a coordenação entre ambas essas respostas garante uma defesa eficiente, beleza? Então, assim, o que que são. Aqui eu não coloquei, mas eu vou falar para vocês um pouco sobre as citocinas pró e anti-inflamatórias, que geram as inflamações. Essas citocinas, elas são as moléculas que são sinalizadoras, que são essencialmente por proteínas ou glicoproteínas. E elas vão desempenhar papéis críticos na comunicação entre as células imunes. Elas vão ser classificadas por várias células pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, dependendo da função em promover ou regular a nossa inflamação. Então, quando a gente tem uma citocina pró-inflamatória, ela tem uma função de amplificar a resposta imune contra alguns patógenos e nas fases inicial da defesa das infecções, tá? Então, elas desencadeiam e promovem a inflamação, que é também uma resposta essencial para combater algumas infecções e reparar alguns danos teciduais. Então, dessas citocinas, a gente tem várias interleucinas. E tem também o fator de necrose tumoral, que são produzidos por macrófagos, células T, mastócitos, que são essenciais na promoção de inflamação para ativação de neutrófilos e aumento da permeabilidade vascular, permitindo que essas células se infiltrem em células imunes nos tecidos, tá bom? E também a gente tem o interferon, que eles são produzidos também por células TCD4 e são fundamental na ativação dos macrófagos, aumentando a capacidade de fagocitar. E nisso a gente tem as citocinas anti-inflamatórias, que elas têm uma função de limitar e resolver a resposta inflamatória, prevenindo vários danos excessivos. E também ela controla a autoimunidade. Então, elas equilibram essa inflamação, promovendo a regeneração tecidual. Então, certo? Para que tudo ocorra, para que tudo isso ocorra, a gente tem ó, certas avaliações da resposta imune, que são alguns exames que a gente verifica se nosso sistema imunológico está de forma correta, está executando a nossa resposta imunológica de forma correta. Então, a gente tem certos marcadores dentro do nosso corpo que são reconhecidos por alguns testes imunológicos, tá? Então, a gente tem marcadores de superfície celular, que é o CD4, CD8, C56, que são moléculas expressas e na membrana de diferentes células imunológicas, como os linfócitos. E eles vão ser utilizados para identificar e classificar subpopulações de células. Então, esses marcadores indicam funções específicas das células imunes, tá? Então, tem o CD4 que a gente já sabe, que eles são os auxiliares, eles desempenham uma função na resposta imune adaptativa, lembra? Ajudando a ativar os linfócitos B para a produção de anticorpos e ativar macrófagos. E também a gente tem as nossas células T citotóxicas também que atuam no processo de apoptose, né? No mecanismo também a gente reconhece outros antígenos e além de reconhecer, apresenta no complexo no MHC, HRC não, MHC de classe 2 que são encontrados algumas células apresentadoras de antígenos, como macrófagos, né? Células dendríticas e células B, tá? Então, tudo isso a gente já falou anteriormente, mas quando a gente está com alguma doença
sorológica, ou seja, onde é envolvido anticorpos, a gente precisa de que tenham exames específicos para reconhecimento desses anticorpos no nosso plasma. E esses exames são, existem vários. A gente tem a avaliação da produção de anticorpos, que é o crucial, né, para determinar a eficácia de uma resposta imune humoral, que são as nossas imunoglobulinas. Então, esses exames a gente detecta o IgM e o IgG, es- que são feitos como um teste rápido, né? Também a gente tem isso. A gente tem também exames onde a gente detecta o IgA. O IgA ele é encontrado na mucosa e em secreções como saliva e nas lágrimas também. Então, é sempre nas mucosas que a gente encontra o IgA. E ele é importante sempre na defesa de superfícies epiteliais. Então, a gente tem exames que a gente verifica como que está ocorrendo se a gente tem essa produção desses anticorpos IgA. E o IgE também, ele é ele atua em resposta alérgica a infecções parasitárias. E a gente também tem o IgD, só que o IgD ele é muito baixo, ele tem presença em níveis baixos no sangue, e a função dele não se compreende muito. Mas alguns falam que ele também atua auxiliando os linfócitos B. Aí, todas essas imunoglobulinas, a gente consegue analisar em testes como testes que avaliam a produção de anticorpos. O ELISA, por exemplo, é uma das técnicas mais comuns que a gente consegue quantificar esses anticorpos específicos no sangue. Essa primeira figura que vocês estão vendo aí é um teste de ELISA, onde tem essa pipeta vocês estão vendo essa pipeta e esses marcadores, né? Então, o que que eles fazem? Esse teste, ele utiliza vários antígenos específicos que eles capturam alguns anticorpos no soro do paciente. Então, cada poçozinho desse tem antígenos específicos para detectar os anticorpos. Então, onde que a gente utiliza esse exame? Em infecções virais como hepatite, HIV, Covid também, tá? A gente tem o teste de neutralização, que também a gente avalia a capacidade de anticorpos presentes no soro para inibir a infecção por algum patógeno, como o vírus. E ele é especialmente importante para determinar a eficácia de vacinas. Um exemplo, um anti-HBs, que você tá, é um exame que você detecta se você foi vacinada corretamente, e se o seu corpo gerou resposta imunológica através da vacina contra a hepatite B. A gente tem o exame de imunofluorescência, que é uma técnica que utiliza anticorpos marcados com um fluorescência, né, para detectar presença de antígenos específicos em amostras biológicas, como tecidos. Então, a gente utiliza também para identificar anticorpos circulantes em doenças autoimunes. A importância clínica desses testes seria a avaliação e produção de anticorpos, tá bom? E para analisar e diagnosticar algumas infecções passadas e presentes. E aí a gente também avalia a resposta vacinal, a gente analisa o diagnóstico de algumas condições autoimunes, como lúpus, como artrite, e que também envolve essa produção de autoanticorpos, tá bom? E a gente tem também é, alguns os exames de citometria de fluxo de certas populações celulares, que a citometria ele vai reconhecer anticorpos através de um equipamento necessário e vai avaliar algumas avaliações populares celulares para algumas doenças autoimunes, tá bom? Eu já falei para vocês sobre marcadores de ativação imune, foram as citocinas, as expressões de marcadores, que é o CD4 e o CD8, e já falei também sobre a avaliação de produção de anticorpos, isso aí vocês já viram.
Então, vamos falar um pouco sobre a nossa tolerância imunológica, porque eu já estou cansada de falar já também. É, a gente tem falhas na tolerância imunológica, e elas estão no centro do desenvolvimento de algumas doenças autoimunes. O que que é uma tolerância imunológica, né? Que eu não falei. Ele é um mecanismo pelo qual o sistema imunológico evita atacar alguns tecidos saudáveis do nosso corpo. Ele reconhece como tecidos não estranhos, então eles não atacam. Mas quando esse processo falha, o sistema imunológico ele começa a atacar equivocadamente as células do tecidos normais, resultando nas doenças autoimunes. A gente tem uma foto aqui de uma paciente com lúpus, que é uma doença autoimune. Lúpus eritematoso sistêmico. Então, existem alguns tipos de tolerância imunológica. Temos a tolerância central, que ocorre no timo, para células T, e na medula óssea, para células B. E quando a gente tem o desenvolvimento dessas células, aquelas que reconhecem fortemente os nossos antígenos, elas são eliminadas, lembra que eu falei? Ou modificadas para não causarem danos ao corpo. Aí esse processo evita que essas células fiquem autorreativas e entrem na circulação, tá bom? A gente tem a tolerância periférica, que mesmo após uma seleção central, algumas células autoimunes acabam entrando na corrente sanguínea e vão para os tecidos periféricos. Aí ocorre a tolerância periférica, que ela age para impedir que essas células ataquem os tecidos saudáveis, por meio de vários mecanismos, como a inativação funcional, que é a anergia, e pela supressão por células T reguladoras, que é a morte celular, ocorre em seguida, por deleção, tá? Quando ocorrem essas falhas, o sistema imunológico pode começar a atacar um próprio organismo, levando ao desenvolvimento de algumas doenças autoimunes. Então, existem algumas falhas, como alteração ou deficiência do processo de seleção central, que durante o processo do desenvolvimento dos linfócitos T lá no timo, eles reagem de forma muito forte a autoantígenos, que eles deveriam ser, e esses linfócitos deveriam ser eliminados. Aí, se esse processo não for suficiente, essas células autorreativas podem ser liberadas para circulação. O mesmo pode acontecer também com os linfócitos B na medula óssea, tá bom? E a gente também tem a perda da tolerância periférica, que ocorre uma diminuição na função das células T, que é as células TREGs, que essas células são reguladoras, elas desempenham um papel crucial, né, na supressão das respostas autoimunes. Se essas células estiverem defeituosas, a gente tem, ou então um menor número, essa tolerância ela pode ser comprometida, levando a uma autoimunidade. E também a gente tem a exposição a autoantígenos ocultos, como, em certos contextos, como algumas infecções, alguns traumas, como HIV, por exemplo. Autoantígenos que normalmente não são reconhecidos pelo sistema imunológico podem ser liberados e provocam uma resposta autoimune, né? A gente tem o HIV, a gente tem hepatite, como exemplo disso. A hepatite não. O HIV, o HTLV. Então, a gente tem vários fatores genéticos que são associados ao desenvolvimento autoimune. E também a gente tem mutações em genes que regulam a morte celular programada ou em função de células tregs e também pode se predispor a uma pessoa futuramente a ter um processo autoimune. Pode ter uma doença autoimune por essas mutações. Então, a gente pode ter genes associados a essas doenças e também pode desenvolver através de mutações. Nessas mutações pode ocorrer fatores ambientais, como algumas infecções de patógenos que podem imitar componentes do corpo, fazendo com que o sistema imunológico ataque células normais enquanto combate a infecção. A gente tem um exemplo disso, não sei se vocês já ouviram falar, que é a febre reumática, que ela é uma infecção por Streptococcus e ela desencadeia uma resposta imune e ataca diretamente o coração, tá? E a gente também
tem outras alterações por ataques de drogas ou toxinas, como corticoide. Corticoide é uma droga, são drogas que comprometem o sistema imunológico. Por quê? Porque podem modificar proteínas corporais, tornando alvo do sistema imunológico, tá? Também temos as inflamações crônicas, que são processos inflamatórios contínuos devidos a infecções ou lesões repetitivas, que podem modificar as apresentações desses autoantígenos, ativando as células T e causando uma resposta autoimune, tá? Quais são os exemplos que, inclusive, vocês vão apresentar o seminário sobre isso? A gente tem o lúpus eritematoso, né? Eritematoso sistêmico. Ele é uma doença que afeta os múltiplos sistemas orgânicos, aí atacam componentes nucleares de células. A gente também tem, deixa eu lembrar, a gente tem a diabetes tipo 1, que é a mellitus tipo 1, que o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, tá bom? E também é, as células beta do pâncreas, para quem não lembra, são responsáveis pela produção de insulina. A gente tem esclerose múltipla, que o sistema imunológico ataca a baía de mielina dos neurônios e prejudica a condução nervosa. A gente tem também a artrite reumatoide, né, que afeta as articulações onde o sistema imunológico ataca o revestimento sinovial, em causa de destruição. Beleza? Então, assim, os testes, deixa eu voltar aqui, a gente tem vários testes aqui também para além desses testes sorológicos, a gente tem o próprio hemograma, contagem de leucócitos, porque se a gente tem uma diminuição de linfócitos ou de neutrófilos, a gente não tem uma resposta imunológica eficiente, né? A gente também, através desses exames, a gente consegue detectar doenças, imunodeficiência e monitorar a eficácia de vacinas. E também monitorar também a condição do tratamento dessas doenças. A gente tem também testes sorológicos, onde eu falei que a gente testa a presença de anticorpos no sangue para avaliar a exposição ou também a resposta da vacina. A gente tem ELISA, a gente tem teste de aglutinação. Um teste de aglutinação é aquele que a gente fez na nossa aula prática sobre que a gente estava analisando os anticorpos, né? Do nosso sangue para fazer o quê? Tipagem sanguínea, que quando a nossa tipagem sanguínea não é de acordo com aquele anticorpo que a gente colocou, a gente gerou uma resposta celular, né? Uma resposta imunológica que foi a aglutinação. E a gente também tem alguns testes de neutralização, tá? Esses testes de neutralização deixa eu lembrar, eles fazem com que a gente, eles detectam, como se eles fossem detectar algumas proteínas neutras, tá bom? Certo? Então vamos lá. A gente já falou sobre a tolerância imunológica, né? A gente já falou também sobre os testes, né? As vacinas e agora a gente vai especificar um pouco sobre as vacinas. É, a gente tem princípios imunológicos de vacinas que são vários, inclusive até caiu na última prova. Quem fez a prova do SARA, a gente viu que caiu, algumas questões sobre isso. E como é que funciona? Existem alguns testes para a produção de anticorpos para pós-vacinas, né? Só que para isso a gente precisa analisar alguns fatores que desencadeiam a composição das vacinas. As vacinas, elas funcionam também estimulando o nosso sistema imunológico. E a gente consegue reconhecer e combater alguns patógenos sem causar a doença. Então, para entender isso,
existem várias composições de vacinas que são atenuadas, inativadas, tá? As vacinas inativadas ou mortas são vacinas que utilizam patógenos mortos ou ativados, e elas são incapazes de causar alguma doença. Mas também, ao mesmo tempo, esses patógenos mortos são capazes de estimular uma resposta imunológica. A gente tem um exemplo dessas vacinas, compra a vacina da poliomielite, tá? Ela faz com que ela tem patógenos mortos ou inativados dentro dela, e faz com que nosso organismo estimule para a produção desses anticorpos. A gente tem também as vacinas atenuadas, que utilizam os patógenos mais ao contrário das inativadas, nós temos os patógenos vivos ou enfraquecidos, que causam infecção leve ou inofensiva. Então, elas estimulam uma resposta imunológica robusta, pois o patógeno ele vai permanecer ativo. Um exemplo disso é uma vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, né? Quando a gente toma essa vacina, depois a gente tem um efeito colateral, porque o vírus ele está vivo no nosso organismo, mas ele está bem leve, ele não consegue desencadear a doença. A gente também tem vacinas de subunidades recombinantes e também as conjugais, que ele contém partes específicas de patógenos, como proteínas, e são menos propensas a causar reações. Um exemplo a gente pode ver nas vacinas contra hepatite B. E também temos vacinas de vetores virais, que utilizam um vírus inofensivo, outro vírus, que coloca o material genético do patógeno, e esse material faz com que essas células produzam proteínas do patógeno e ativem alguma resposta imunológica. Vocês lembram da vacina de Covid era, que foi feita pela AstraZeneca. Essa vacina, ela é uma vacina com vetor viral, tá? Então, lembrando que esse vetor, ele é outro vírus que não causa nenhuma doença no nosso organismo. Esse vírus ele é alterado e ele é inserido à carga genética da COVID, que a específica que vai ocasionar o SARS-CoV. Aliás, vai ocasionar a COVID, né? Ela tira o SARS-CoV, que é o vírus, vai para ocasionar a COVID. Então, ele vai tirar essa parte específica do gene e vai introduzir nesse outro vírus. Aí esse outro vírus, ele, através da vacina, vai entrar no nosso organismo e vai gerar a nossa resposta imunológica, certo? Então, a gente tem também vacinas de RNA e DNA, que contém somente material genético, como o RNA mensageiro. A gente também teve dela na COVID, que é a da Pfizer, que ele ensina as outras células do corpo a fabricar uma proteína do patógeno para provocar resposta imune. Entendeu? Então, eles vão ensinar as células do nosso organismo a fabricar uma proteína, que essa proteína está dentro do patógeno, e ela vai gerar uma resposta imune, tá bom? Então, a gente tem também a resposta, como eu já falei, a gente tem um exemplo de testes em pacientes com imunodeficiências, testes para avaliação das respostas a vacinas e uso de biomarcadores imunológicos em doenças crônicas, que são o quê? Um exemplo para a gente tem contagem de linfócitos T, contagem de linfócitos B, NK, a gente tem dosagem de imunoglobulina, teste de dosagem, a gente tem testes de proliferação linfocitária, a gente tem testes de cargas virais, como ou teste para analisar tipos de cargas virais, como os anticorpos, né? Como testes de autoanticorpos, como teste de fator reumatoide. A gente também tem alguns biomarcadores como proteína C reativa, ou porque tem tem a PCR, que é a reação à cadeia polimerase, que é um teste que faz com o gene na época que a gente detectou a COVID, e tem a PCR proteína C reativa, que frequentemente vocês fazem quando
o médico solicita quando vocês estão com uma infecção, como dores de garganta ou algumas infecções que ele está investigando onde é que é. Ela é um biomarcador, é uma proteína que ele ativa quando tem uma inflamação sistêmica. Então, quando a gente solicita esse exame, a gente consegue monitorar a atividade de doenças inflamatórias e crônicas. É como se um paciente, por exemplo, com doença de inflamatória intestinal tem um elevado nível de PCR, indica que houve um aumento nessa inflamação, nessa atividade inflamatória. Então, necessita o quê? De um aumento de uma dosagem terapêutica maior, ou mais eficaz, né? Mas, assim, a PCR, ela é muito sensível, mas ela não é específica. Então, como ela tem uma inflamação, ela detecta inflamações no organismo, qualquer, se você tiver uma crise de rinite, por exemplo, ou se você tiver uma leve infecção, ela já altera. Então, quando vocês forem fazer exame, vocês analisam se esse exame tiver alterado, mas só ele que alterou, então não tem preocupação, na verdade, porque foi só uma inflamaçãozinha no organismo, tá? Mas se ele alterou junto aos demais, ou outros exames, aí a gente tem que investigar para ver o que que é, certo? A gente tem também exames de interleucinas, que detecta algumas doenças crônicas, cardiovasculares. A gente também tem biomarcadores de câncer também, que são biomarcadores como PD1, PDL1, que eles são também, eles fazem parte de regulando a resposta imunológica antitumoral. E- Então, a gente tem exames para detecção desses biomarcadores que se eles estiverem em grande quantidade, é porque eles estão combatendo alguma resposta tumoral no nosso organismo, tá? Então, a gente também tem biomarcadores de células T infiltrantes em tumores, que pode indicar alguma resposta imune contra algum tumor, como um melanoma. A gente tem várias presenças dessas células T infiltrantes. Então, quando a gente consegue investigar e verificar que tem um aumento dessas células, a gente consegue fazer um tratamento mais eficaz, tá bom? Então, concluindo, a nossa aula e o nosso último slide, é que existem alguns testes, né, de imunodeficiência que permitem identificar também falhas do nosso sistema imune, ajudando a diagnosticar e tratar diversos pacientes com doenças primárias e secundárias. E aí, também a gente tem a avaliação da resposta vacinal, que é crucial para garantir uma melhor resposta imunológica, especialmente em indivíduos imunocomprometidos. E a gente também tem o uso de biomarcadores imunológicos a doenças crônicas, que a gente consegue monitorar com o prognóstico, analisar no prognóstico, no diagnóstico e também no monitoramento, tá? Durante o tratamento para alterar ou aumentar doses terapêuticas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham prestado atenção, pelo menos um pouco. E a professora vai passar uma atividade para vocês que é referente à aula. São 10 questões e tudo que eu falei, tudo que vocês anotaram, eu acho que vocês vão conseguir, tá? Depois eu posso disponibilizar esses vídeos para vocês. Não sei, vou pensar no caso de vocês, porque agora eu sou muito malvada. Mas assim, gente, muito obrigada, tá bom? E semana que vem eu espero estar com vocês novamente para a gente continuar o nosso procedimento, nosso processo com relação aos agentes infecciosos, tá? Então, um grande abraço e até depois. Qualquer coisa, peçam para representante mandar mensagem para mim. Beijos.